Conciliar a vida pessoal com a vida profissional, com o trabalho e a maternidade é uma arte. Existe criatividade, paciência, resiliência e muita disposição. Principalmente quando a gente é mãe de filho pequeno, que exige mais o nosso esforço físico, inclusive, para poder conseguir dar conta de tudo. E conciliar a nossa vida pessoal com a maternidade e o trabalho, sem abrir mão de nada, existe toda essa ginástica para a gente fazer esse equilíbrio de todas as áreas da vida. É possível, é difícil, mas não é possível de fazer. Eu sou prova viva disso, que eu consegui conciliar a minha maternidade com o meu trabalho como médica, com muitas horas de dedicação, com plantões fora de casa, e hoje eu me sinto uma pessoa realizada, com meus filhos já grandes, a mais velha com 18 anos e menor com 12 anos, já trilhando seus próprios caminhos, e eu me sinto muito feliz e realizada, porque eu consegui abraçar todas essas coisas. Claro, sempre tem um pouco de perda, mas consegui conciliar, e hoje me sinto uma pessoa realizada, como médica e como mãe e como mulher. E eu quero ajudar vocês que estão aqui, você que está aqui me ouvindo, para que você consiga ver que é possível. É difícil, existe um pouco de estratégia, muita inteligência emocional, e é possível, sim. Eu sou a doutora Margarete, eu sou médica pediatra há 30 anos e venho aqui trazendo uma experiência de vida com muita formação na área de psicologia positiva, coaching, de inteligência emocional, para ajudar você nessa caminhada, nessa junção de fazer tudo isso funcionar, esse equilíbrio entre as áreas da vida, para que você se sinta uma pessoa realizada. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu era mais jovem, no começo do casamento, minha filha tinha um ano e pouquinho, era um bebê ainda, usava fraldas, e eu morava numa cidade, Florianópolis, e trabalhava numa outra cidade, a 1 hora mais ou menos de distância. Lá eu tinha um vínculo mais sólido, e eu então não queria abandonar, então eu pegava a estrada muitas horas da semana, né? Eu tinha que viajar pelo menos umas 3 vezes por semana para trabalhar. Então, além do trabalho físico, ainda tinha o deslocamento da estrada, o cansaço. Então, eu chegava em casa muito cansada, muito esgotada, que o meu trabalho é um trabalho físico e mental. A gente trabalha com vida, a gente trabalha com risco, com morte, né? Então, eu preciso estar muito atenta, muito ligada no que eu estou fazendo para não cometer erros. Então, isso gera muita tensão e isso cria um gasto de energia muito alto. Então, pensa a gente passar um dia todo estressante, né? Pegar a estrada, que eu tinha que ficar atenta, porque eu voltava de noite, então a estrada é perigosa. Chegava em casa com um bebê de 1 ano, um pouco mais de 1 ano, que estava o dia inteiro sem me ver, sedenta de saudade, só sedenta de mim, de ficar comigo, e eu tinha todas as coisas para fazer. Eu tinha que fazer a comida, organizar a casa, lavar roupa, ficar com ela, fazer as minhas coisas, tomar banho, enfim, era muita coisa para fazer, e o cansaço do lado, né? E o que aconteceu? Eu sempre deixava minhas coisas de lado, chegava, deixava a bolsa, deixava sapato, tirava as coisas de lado e já ia me encostar na cozinha para quê? Para fazer o almoço, para organizar o jantar, para organizar o almoço do dia seguinte, que eu ia levar para o trabalho. Era muita função para fazer na cozinha. E eu ficava naquela tensão de dar conta de tudo, com um bebê do meu lado, assim, pedindo minha atenção, e aquilo gerava um estresse horroroso, horrível, porque eu queria estar com ela, mas ao mesmo tempo eu tinha obrigações para fazer. Eu tinha que fazer aquelas funções, porque eu não tinha empregada em casa, só tinha uma babá que cuidava dela, e eu precisava dar conta. E fazer tudo isso, depois de um dia inteiro de trabalho cansativo, mais 1 hora de estrada, realmente era muito desgastante. E aquilo gerava um estresse, assim, fora do normal. Porque eu queria, na verdade, ficar com ela, só que eu tinha a obrigação que me puxava para fazer. E eu ficava naquele dilema, naquela confusão, naquele desgaste emocional, que eu não conseguia dar nem atenção para ela, nem fazer minhas coisas direito. E ficava extremamente infeliz, chateada, mal mesmo, me sentindo mal. E até que um dia, depois de tanto tempo, né, o marido cuidava dela para fazer as coisas, eu falei, mas espera aí, por que eu não consigo inverter a ordem das coisas? E se eu, ao invés de chegar em casa e ir direto para a cozinha fazer a comida, e se eu primeiro ficar com ela, e se eu brincar com ela primeiro, para depois fazer as coisas? E eu resolvi fazer essa inversão. Então, quando eu chegava em casa do trabalho, primeira coisa, eu deixava tudo para lá, ia primeiro cuidar dela, lavava a mão, né? Eu venho da rua, venho de hospital,
para brincar com ela. Então a gente ficava brincando, rolava, fazia brincadeira, brincava com os bonequinhos, e eu fazia mil palhaçadas com ela, e eu curtia ela. Ela mamava no peito também, então eu curtia aquela relação, eu curtia aqueles momentos de maternidade, assim, e quando a gente estava esgotado de felicidade, quando eu estava assim, super feliz, que eu falei, cara, que legal, eu curti a minha filha, eu estou feliz, estou satisfeita, estou em paz, e ela também notava que ela estava feliz por ter ficado comigo aquele momento. Nesse momento, eu trocava com o marido passava a cuidar dela, da Isabela, enquanto eu ia para a cozinha fazer as minhas coisas. Perceba que a situação era a mesma, eu tinha que fazer a comida, cuidar das coisas da casa e cuidar atenção para ela. Mas eu só fiz uma troca. Eu, em vez de eu fazer as tarefas da casa primeiro, eu coloquei primeiro o mais importante. Primeiro ela, atenção para a filha, porque eu ficava feliz e tranquila, porque eu estava ficando com ela, minha filha não estava sendo cuidada só pela babá, ela me tinha como referência de mãe, ela ficava tranquila porque ela brincou comigo, ela se esgotava, ela cansava da minha presença, e a gente via que ela estava feliz, que ela estava satisfeita, estava leve, tranquila, parava de reclamar e me exigir, porque ela já tinha ficado comigo, e aí tudo funcionou muito melhor. Perceba que eu só fiz uma pequena mudança. Em vez de eu começar a trabalhar, eu comecei primeiro, quando chegava, a ficar com ela. E essa pequena ação, esse pequeno movimento que eu fiz, só de inverter a ordem das coisas, fez um grande resultado. Porque quando eu ia para a cozinha, ela estava tranquila, estava com o marido brincando, ela não ficava ali no meu pé roubando a minha atenção, que eu tinha que ficar sempre olhando uma coisa e outra. Eu conseguia me concentrar no que eu estava fazendo, eu estava relaxada, feliz, tranquila. Estava suja do trabalho, não tinha tomado banho ainda, mas eu estava tranquila emocionalmente, eu estava estável, eu estava feliz que eu tinha conseguido ficar com a minha filha. E isso parece uma coisa boba, mas para a gente que é mãe, que trabalha fora, que tem que lidar com toda essa rotina, com toda essa loucura que é a maternidade, esse turbilhão de emoções, você vai me entender. Porque eu estava ali trabalhando e estava tranquila que eu tinha já cumprido meu papel de mãe. E isso dá uma sensação de prazer tão grande, e eu conseguia fazer tudo. E a noite ficava legal, eu conseguia ficar mais leve, não tinha mais briga, não tinha mais choro, não tinha confusão, simplesmente invertendo a ordem das coisas. E aí eu falo, quantas vezes a gente não vai primeiro privilegiar as coisas da casa, a roupa para lavar, a roupa para passar, a roupa para dobrar, ou juntar o brinquedo da casa, organizar a casa, ou varrer, ou lavar louça, ou fazer comida, enquanto o nosso filho às vezes exige a nossa atenção e a gente não consegue dar bola. A gente não consegue perceber, acho que a casa, as nossas tarefas são mais importantes do que o filho naquele momento. E não, porque a criança cresce e a criança cria memórias, e essas memórias vão ficar para sempre na cabecinha delas. Enquanto a louça, a comida, pode esperar. Se você não fizer no dia, fizer no dia seguinte, ou fizer daqui a um pouco, ou daqui a meia hora, não vai mudar. Né? Não vai, a rotina vai continuar ali. Só que a criança, você pode perder o time. Que quantas vezes eu primeiro fazia as coisas da casa para depois ficar com ela, e quando eu ia ficar com ela ficava 10, 15 minutinhos e adormecia, porque ela estava tarde, era quase 10 horas, estava cansada, ela já não tinha mais energia para ficar comigo. E aí, quando ela dormia, aquilo para mim era morte, para mim era muito ruim, porque eu não conseguia atender ela no tempo que ela estava disponível para mim. E eu falei, não, isso está errado. Eu tenho que atender ela no momento que ela está disponível para mim. E não na hora que a louça ou que a casa está pedindo a minha atenção. Então, essa simples mudança, primeiro mental, né, da gente mudar uma forma de fazer, para depois operacionalizar e botar em prática aquela mudança, nossa, isso fez toda a diferença. E a partir dali, eu comecei a inverter. Então, quando eu chegava, eu combinei com o marido algumas funções, ele adiantava algumas coisas lá na cozinha enquanto eu estava com ela, e quando a gente trocava os papéis, tudo fluiu com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade. Então, o que eu gastei com isso? Nada, simplesmente mudando uma forma de agir, simplesmente priorizando o que é mais importante. Porque a criança ela tem um tempo que está disponível ali, senão daqui a pouco ela está se distraindo com outra coisa, ela está cansada, está na hora de dormir, ou ela não está mais afim de ficar com você. E a gente acaba perdendo uma janela ótima de oportunidade de ficar com o filho, para ele e para você, e para mim, né? Naquele momento. Quando eu fiz essa inversão, que eu soube priorizar, eu consegui lidar com todos os meus estresses de estrada, com todos os meus estresses do trabalho,
e propriamente da casa, mas com muito mais leveza, porque eu estava ali feliz, realizada, cheia de amor para dar e com uma sensação de dever cumprido, sabe? De mãe que fez o seu papel. E isso é uma mudança de pensamento. E eu quero convidar você que está vendo esse vídeo para também pensar o que você poderia fazer diferente na sua rotina, no seu dia a dia, na sua noite, na sua tarde, que você privilegie, que você encaixe o seu filho como uma coisa principal na sua vida e que as outras coisas fiquem secundárias. O que é principal na sua vida? Como é que você consegue conciliar o teu filho, a atenção para o seu filho? Não precisa ser 1 hora, 2 horas, mas um pouco de tempo, mas aquele tempo integral. Você tem que estar ali com ele. Porque não adianta você estar com o teu filho sentado brincando e mexendo no celular. Isso não é atenção de qualidade, isso não é atenção. A criança percebe isso. Então, quando eu falo de ficar atenção, é ter atenção plena. Você está ali de corpo e alma. Na época, o celular não tinha muito tempo, 18 anos atrás, os celulares não eram o que é hoje, a gente não tinha internet como era, então não tinha esse ladrão de atenção, só que tinha outros ladrões. Então, a ideia é você ter atenção e se desligar dos eletrônicos, desligar dos problemas de fora e se centralizar, se focar, concentrar naquilo que você está fazendo. Estar presente no momento presente. E a criança percebe essa atenção plena. E a gente está construindo o quê? Uma estabilidade emocional na criança, a gente está construindo uma estabilidade emocional para você, nessa construção emocional, criando o quê? Bem-estar, emoções positivas e um ambiente gostoso na casa. Porque não vai ter criança chorando, criança brigando, fazendo manha, e você vai estar bem com você mesma. E aí fica muito mais fácil você trabalhar, tá no dia seguinte, você vai estar tão tranquila que tudo vai funcionar melhor. Experimenta só para você ver. Comigo funciona muito bem, eu tenho certeza que com você também vai funcionar. Então, hoje eu quis trazer esse pensamento para você pensar como que você pode fazer diferente na sua casa. O que você pode fazer, essa pequena atitude, pequena mudança que você pode botar no seu dia a dia, que pode trazer um grande resultado. São pequenas coisas, às vezes tem um impacto grande. Não precisa fazer uma coisa grandiosa, mas pequenas ações, pequenos momentos, momentos integrais. Você tem que estar 100% ali. Então, pensa nisso, como que você pode mudar a tua rotina, e eu estou sempre aqui falando sobre isso, sobre formas a gente lidar com a maternidade de uma forma consciente, de uma forma amorosa, sem perder mão da nossa individualidade como mulher, como mãe, como profissional, para a gente conseguir trazer tudo junto e ser feliz e realizada. Eu quero que você sinta a realização que eu estou sentindo hoje, nesse momento. Então, me conta como é que você está se sentindo, que a gente vai conversar sobre isso várias vezes aqui no canal. Então, se você ainda não me segue por aqui, não é inscrito no canal, clica aqui no sininho para receber as atualizações, clica aqui para me seguir, que eu estou sempre trazendo informações sobre maternidade integrativa, como integrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, como dar o melhor de você para o seu filho, que é possível sim. Eu sou a prova viva disso, e se eu conseguir, você também vai conseguir. Então, me segue por aqui, clica aqui no sininho e eu te vejo no próximo vídeo.